Boa noite, bom dia, boa tarde. Como vocês estão? Peço licença mais uma vez para entrar na sua casa e vamos continuar nossa conversa do vídeo anterior. E é muito importante que vocês prestem bem atenção em tudo aquilo que vai ser dito. Analisem, não é a suprema verdade, novamente eu saliento. Não estamos aqui para questionar ou abalar crenças, e sim para compartilhar com vocês o resultado dos nossos estudos. Aqueles que se sentirem em conexão com esse tipo de conhecimento, busquem mais fontes, procurem, porque aqui tudo é muito resumido, dado o tempo que se dispõe. Mas eu tento passar o resumo da melhor forma, com o máximo de conteúdo que eu consiga em poucos instantes. Então a bruxa sai de cena e vamos lá. O que é a magia? A magia é quando, através de um ritual, de uma preparação, o mago ou a maga, como vocês quiserem interpretar, ou a bruxa, não no sentido pejorativo que comumente é usado, passa a manipular elementos. Então se predispõe, se abre para realizar um trabalho, e aí sim vai trabalhar com a manipulação energética de elementos. E para isso ela vai usar uma série de coisas, mas tenham a cabeça bem aberta, não fiquem dentro da caixinha e não considerem que ser bruxa, ou ser maga, ou ser bruxo, ou ser mago, tenha alguma coisa a ver com a maldade. Aliás, vale salientar que a maldade é um sentimento humano. Os ciúmes, a cobiça, são sentimentos puramente humanos. E energia não tem sentimento. E se eu vou manipular energias, obviamente eu tenho um objetivo, mas não com a intenção de trazer algum mal, alguma coisa ruim para a pessoa. São só equilíbrios que são solicitados. De acordo com o equilíbrio, vai haver a mudança de situação. Muito bem. Então falamos do mago, da bruxa, da maga. E agora, sem precisar agitar a varinha, vamos falar do mágico. O mágico é aquele que, na manipulação de coisas, de objetos palpáveis, ele vai, com uma rapidez incrível, provocar o ilusionismo. O objetivo dele é sempre alegrar as pessoas, surpreendê-las. E isso não é feito através de um ritual, é feito através de treinos exclusivamente materiais. Bom, dito isso, eu acredito que grande parte das dúvidas estejam sanadas. Muito bem, agora nós vamos para o mítico e o místico. O que é o mítico? O mítico é tudo aquilo que vem para explicar uma história que eu não consiga, então eu uso a mitologia. Então eu vou formar uma ideia para que todos consigam entender qual é a história. E isso é o mito. E o que é o místico? O místico é aquele que se preocupa com uma conexão além. Ele se preocupa com o lado espiritual. Ele se preocupa em estudar, ele busca conhecimento. Aliás, a maior fortuna que se tem nesta vida é a busca de conhecimentos. Eu acredito que se tiverem dúvidas
têm plena liberdade de escrever, mas enquanto isso não se lembrem de nada ruim. Se lembrem apenas das coisas boas, daquilo que vai nos auxiliar. Aí formulem as suas perguntas, sempre com o devido respeito e consideração. Deem o seu like, compartilhem, perguntem. Tudo isso nos dará força para seguirmos nessa nossa pequena e simples jornada. Então falamos do mítico, do místico, da magia e da mágica. As diferenças, acredito que estejam compreensíveis, mas enfim, na dúvida perguntem. E o que mais nós poderíamos falar? A bruxa retorna. Agora, a bruxa vai explicar de onde vem a palavra, por que veio e o que aconteceu na história. Hoje, como é dia de definições, o que quer dizer bruxa? De onde vem essa palavra? Esqueçam todos aqueles pré-conceitos. Então vamos lá. Bruxa vem de uma antiquíssima língua chamada sânscrito e que à época significava aquela que contém a sabedoria dentro de si, aquela que conhece coisas que vão nos auxiliar a caminhar. Então, uma forma resumida, a portadora do conhecimento ou da sabedoria. E a época, então agora a gente viaja um pouquinho no tempo, a época o que se tinha? A sociedade era muito mais matriarcal do que patriarcal, visto que as pessoas que ficavam em casa eram as mulheres, para cuidarem dos filhos, para fazer a colheita, e os homens tinham que ir para a caça e para a guerra, para trazer a parte mais pesada do sustento da família. Então, quando uma criança adoecia, sempre a mais velha do clã é que tinha o conhecimento da ancestralidade. Ela dispunha desse conhecimento para auxiliar as demais pessoas. Ela então preparava poções para a cura de males. Lembremos que a essa época não existiam médicos, não existiam farmácia, não existia hospital. E diante disso, elas foram tendo a necessidade de passar sempre para uma pessoa mais velha, por ser mais tranquila, menos instável emocionalmente. Então passavam esse conhecimento para que não se perdesse. Então vamos lembrar o que a bruxa fazia. Ela fazia poções, ela fazia os chás, que até hoje nós usamos. Ela tinha o conhecimento das ervas, ela tinha o conhecimento de ungüentos, que eram feitos também com as ervas, em qual lua determinadas coisas deveriam ser plantadas e colhidas, e todo esse conhecimento, embora empírico, funcionava perfeitamente no clã. O homem, quando chegava da batalha e que tinha alguma marca, alguma ferida, algum ferimento, eram as bruxas que iam providenciar o tratamento de tudo isso. Então, o que acontece? Aí associaram, além de associarem o conhecimento das plantas com a maldade, com a ruindade, com a bruxaria no mau sentido, conseguiram também aliar a bruxa com a vassoura. Por quê? Qual é a lógica de tudo isso, para que a gente entenda o passado? Era necessário que a casa onde esta senhora, portadora da sabedoria, residia, tivesse o ambiente mais limpo possível, o que, à época, não era uma coisa muito comum. As casas não eram tão limpas assim, tão asseadas assim. Mas, aonde se preparavam as poções, os remédios, os ungüentos, tinha que estar, por conhecimento empírico, tinha que estar limpo.
Então elas providenciavam sempre a varredura do espaço, espargiam água para levantar menos poeira, para danificar menos os remédios que estivessem nas prateleiras, em vidros. Enfim, aí associaram que elas usavam a vassoura para voar. E quem se associaram? Chegamos numa época, porque estávamos lá atrás, no tempo do sânscrito, chegamos numa época em que a sociedade se transforma de matriarcal para patriarcal. O que isso vem a dizer? Os homens se tornam, por conceitos, inclusive já advindos do próprio Império Romano, que segue desta forma, eles começaram a perceber que o conhecimento da bruxa era muito maior do que o deles. E que eles não tinham, até porque elas eram treinadas e capacitadas pela mais velha, então vinham caminhando como se fosse um estudo real, não é? E eles não tinham nem tempo e nem conhecimento empírico para providenciar toda aquela gama de remédios e poções. Então, se apossam dos poucos conhecimentos que eles conseguem ter acesso, transcrevem isso, curiosamente, a maioria transcrito em latim, interessante, não é? E formam os grimórios, que são os livros onde se encontram receitas, entre aspas, que nada mais são do que as coisas que as bruxas faziam. Se apossam disso. E como eles sabem que o conhecimento passa de geração a geração, então é uma coisa que não iria findar, descobriram a forma e a fórmula de resolver o problema. Eles começam a persegui-las, dizendo que tinham parte com o diabo, que dormiam com ele, que matavam pessoas, quando ao contrário elas buscavam a cura. E aí as mulheres, algumas, pelo medo do sofrimento que foi uma barbárie, eram torturadas de formas assim grotescas e absurdas, inaceitáveis. Elas acabavam assumindo a culpa que lhes era imposta na tentativa de parar de sofrer, porque o sofrimento era físico, afora o psicológico. Muitas morreram, existiam situações as mais adversas possíveis, inclusive de mergulhá-las no rio. Se elas não boiassem, elas não eram bruxas. Mas se elas boiassem, elas tinham parte com o demônio, com o diabo. Muito bem, então após essa perseguição, o que aconteceu? Por que elas viviam nas matas escondidas? Porque continuava aquela parceria, só que agora de forma disfarçada. Então retiramos o chapéu e vamos ser uma pessoa da sociedade comum. E nesta sociedade vou me abrigar no meio das matas. Por qual razão? Porque além de eu ter que me esconder para poder auxiliar as demais pessoas, eu ainda tenho acesso fácil a todas as ervas, a todas as plantas que eu necessito para poder providenciar os meus remédios. E então elas viviam escondidas, isoladas, por uma razão única: escapar da perseguição. Eu acho que depois desta parte esclarecida, a gente vai dar continuidade a essa história, mas em uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado por nos permitirem entrar em suas casas e compartilhar com vocês esses nossos simples conhecimentos. Com muita alegria, eu agradeço o compartilhamento, agradeço o like de quem gostou
e me coloco à disposição. Coloquem suas perguntas para que eu possa dar a minha opinião. E se eu não souber, tenham a certeza que eu vou buscar. Vou estudar mais um pouquinho para lhes responder da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo vídeo.